Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wellington para o canal Rei das Suculentas. Desde já peço você para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho das notificações para sempre quando tiver vídeos novos no canal, o YouTube tá entregando os vídeos para vocês em primeira mão. Pessoal, se você não tiver ativado o sininho das notificações, ativa o sininho das notificações para vocês sempre estarem recebendo os nossos vídeos aqui do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas rosas do deserto que estão com as folhas amarelas e irei dar dicas para vocês de como cuidar delas de uma forma mais prática e precisa para você ter mais sucesso aí no seu cultivo, na sua coleção, tá bom? Pessoal, olha aqui, gente, que flor singela, simples, né? Mas olha que delicadeza dessa rosa do deserto. Muito linda, merece um vaso bem bonito e grande. Apesar que todas merecem, mas algumas quando te dá show de flor o ano todo, gente. Aqui eu tenho algumas rosas do deserto que tá o ano todo florindo. Aquela ali, ó, principalmente aquela, vou mostrar pra vocês, né? Essa daqui, gente, principalmente essa, é o ano todo me surpreendendo com lindas flores. Olha que espetáculo. Está lindíssima. Aqui ao lado tá o meu rabo de macaco. Ele está florido. Está florindo, né? Está com flor e está todos os dias nascendo flores novas. E brutos, ó. Ó os brutos novos saindo ali. Então, pessoal, olha aqui a outra. Essa daqui é a L14 beterraba. Também está muito linda. Então, pessoal, a primeira dica do vídeo que eu vou dar aqui para vocês hoje é sobre folhas amarelas, né? Mas antes, né, de eu dar a dica das flores amarelas, vamos falar sobre isso daqui, ó. Isso daqui acontece, né? Flores queimar, é super normal algumas acontecer isso. Geralmente algumas dobradas, quando elas demoram o processo de abrir, chove, aí molha aqui, ó, molha entre as pétalas, ou às vezes você mesmo também regou, e acontece de gerar uma queimadura e uma podridão. Uma podridão causada por água que ficou na pétala, tá? Isso daqui também é normal acontecer. É recomendável você só tirar essas pétalas se você colocar a mão e ela sair, tá bom? Não é recomendável você forçar a planta, tá bom? Ó, aqui tem outra, ó. Se você mexeu e não saiu, não pode tirar, tá bom? Porque senão não vai dar certo. Deixa, né? Ó, aqui, ó. Isso que eu tirei porque eu percebi, ó, que a podridão tava descendo na flor, né? A flor apodrece. Então é sempre recomendado você tá tirando os brotos que aborta, para você estar ajudando a sua planta a entender que ela precisa de florescer novamente, porque aquela flor ali, ela abortou. Mas quando você não tira a flor, deixa com que a flor aqui, ela demora um pouco mais entender e elas gostam do cuidado a qual você tem com ela, tá bom? Sim, a rosa do deserto ama cuidados, tá bom? Ama quando você tá mexendo com elas. Todo dia, gente, se vocês olhar aqui esses vídeos, esses vídeos que a gente estamos gerando aqui todo dia, para tá trazendo aqui para vocês, pra gente estamos com o intuito aí de estar monetizando o canal. Todos os dias a gente está trazendo aqui e todos os dias vocês estão vendo elas bonitas. Todos os dias, gente. É difícil ter um dia que elas não estão bonitas. Às vezes, mesmo se tivesse sem flor, ou vai estar com broto, ou vai estar com folhas saudáveis e lindas.
Então é super legal vocês observar esses detalhes aí na sua casa. Sempre tá tirando as flores secas, tá? As flores que não brotou, que não vai brotar mais. Isso aqui é sempre legal você tá tirando também. E ó, e sempre fazendo isso também, ó. É legal também você tá tirando as águas, né? A água que fica entre as pétalas, tá bom? É legal você também fazer isso, tá? Olha aí pra vocês verem que espetáculo de rosa do deserto. Pessoal, a segunda dica que eu vou passar aqui pra vocês e que eu sei que as rosas do deserto gostam é você tirar as folhas amarelas delas, tá? Quando você retira as folhas amarelas, ela tem mais força para mandar para as folhas novas. Enquanto essa folha amarela tiver nela, ela vai continuar mandando nutriente para essa folha ou vai estar absorvendo o nutriente da folha. Então ela vai ter mais dificuldade de estar desenvolvendo. Então o que você tem que fazer? Sempre que tiver e não tiver chovendo, tá? Você vem, ó, aqui, ó, e ó, retira todas as folhas amarelas, que aí você vai estar ajudando a sua planta a estar desenvolvendo folhas novas, tá? Porque ela também faz troca de folha, mas é sempre legal você observar se realmente é uma troca de folha ou a sua planta tá com algum problema de raiz, tá bom? Então é legal você estar sempre observando esses detalhes, tá bom? Porque se a sua planta estiver com problema de raiz, aí eu recomendo você estar fazendo aí uma troca de substrato, tá bom? Ou até mesmo tá batendo um inseticida no seu substrato para estar limpando aí das praguinhas, tá? Então é legal você tirar e depois você sempre que quando você manusear suas rosas do deserto, gente, é legal você lavar a sua mão com detergente neutro. Lava umas 2, 3 vezes, por quê? Pra quem não sabe, a rosa do deserto ela é uma planta tóxica, tá bom? Se for ingerida, ela pode causar aí insuficiência, pode causar sufocar, né? Ela pode sufocar até uma pessoa, né? Igual aquela Comigo Ninguém Pode. Tem que ter bastante cuidado com esse tipo de planta, tá bom? Se você tiver criança e animais. Mas é legal também você sempre ensinar os seus animaizinhos, tá bom? É sempre legal você ensinar os seus animaizinhos a não mexer nas suas plantas. Porque algumas, como eu tô falando para vocês, são tóxicas. Então, sempre quando você utilizar, mexer nelas, tirar folhas, lave bem as suas mãos, tá bom? Para o gosto não ficar, tá bom? Para o cheiro não ficar na sua mão e você não correr nenhum risco aí de pôr a mão no olho e ter um problema aí, tá? Por causa das suas plantinhas. Então é recomendado você estar fazendo esses cuidados, tá? Básicos para você estar mantendo a saúde da sua planta. Eu recomendo sempre estar tirando as folhas amarelas mais por essa questão, tá? Essa questão de... Gente, olha a quantidade de flor lindíssimas. Eu recomendo estar sempre tirando, né, as folhas amarelas. Gente, isso aqui branco é cercobim, tá bom? Cercobim. Então, é recomendado sim você tirar, porque você previne sua planta de praga, se a folha tiver com alguma praga, ou até mesmo a planta para de estar mandando nutriente ali para aquela folha e ela começa a desenvolver novas, tá? Novas folhas. E é sempre legal você estar olhando mesmo as suas plantas, tá? Todos os dias aí que der, né? Você tá dando uma olhadinha nelas, ver se não tá precisando aí de você bater um detergente neutro para matar pulgão, cochonilha, tá? É sempre legal você tá sempre vindo aqui, ó, observar se elas estão saudáveis, tá bom? É sempre legal você estar fazendo isso, tá?
Ó, eu sempre olho, eu tiro as que eu vejo que não estão saudáveis, porque às vezes uma folha só não tá saudável. Aí, se você não tirar ela, ela contamina toda a sua planta, tá? Que essa aqui já tá começando a fazer a troca de folha, né? Essa aqui é a linduxa. Começou a fazer a troca de folha, a gente vem, ó, já ajuda ela, tira as mais amarelas, né? Que aí ela para de estar mandando nutriente para ela e começa a mandar nutriente para as outras, né? Então é sempre legal você tá fazendo essas manutenção diária, observando. Outra dica que eu vou dar para você é isso daqui, ó. Você tem essa planta, né? Ah, Wellington, formiga é saudável tendo substrato? Não é saudável ter no seu vaso, tá? Formiguinhas. Se tiver, provavelmente vai ter cochonilha. Por que vai ter cochonilha? Vou contar uma coisa aqui para vocês que muitos não explicam isso com detalhes para vocês e hoje eu vou estar explicando aqui para você com detalhe. Você sabe aquelas formiguinhas que ficam no substrato, fica na terra? Aquelas formigas, quando elas estão no seu vaso, provavelmente elas fez casa, certo? Certo. Mas tem um porém a mais ali que você não percebeu. Elas, a gente, ser humano, a gente recruta, né? A gente tem o nosso, por exemplo, os agricultores lá que a forma deles, né, mexer com gado, por exemplo, quem mexe com gado, eles têm o seu gado, né, o seu manejo. Essas formiguinhas também têm os seus gados. E quem é o gado delas? Quem é as vaquinhas delas, no caso? É as cochonilhas. Gente, elas fazem colônias de cochonilha. Elas carregam as cochonilhas e junta ali muitas cochonilhas e se alimenta daquele mofo, daquele trem que a cochonilha produz e até mesmo delas. Então, é uma forma de alimento para as formigas. Mas, para a formiga fazer isso, a formiga precisa de ter um lugar propício para que essas cochonilhas venham desenvolver e elas não venham estar morrendo. Então, o que acontece? As formigopitas, por estar morando nos vasos, na onde tem plantas, para as cochonilhas se alimentar da própria seiva das plantas, e as formigas carregam de um para o outro quando elas não querem mais estar morando aqui na colônia. Elas vai para o outro vaso, faz a sua nova colônia e leva as cochonilhas. Aí separaram o bonde dela. Uma que tem uma rainha, a outra tem outra rainha. E elas começam a se multiplicar. E só leva as cochonilhas para lugar onde tem bastante alimento. Então aquelas formiguinhas, elas faz com que elas protegem as cochonilhas se alimentam da sua planta e as formigas se alimentam da cochonilha, mas não acaba conseguindo controlar muito, porque as cochonilhas se multiplicam muito. Então, o que acontece? As formigas ali meio que cultivam as cochonilhas e as cochonilhas matam a sua planta. Então, elas, se tiver aí na sua casa, no seu jardim, na terra tudo bem, tá? No jardim tudo bem, mas dentro do seu vaso não está tudo bem. Pode olhar que tem cochonilha, tá bom? Pode olhar que provavelmente vai ter cochonilha, sim. Então aí você tem que ter os cuidados, tá bom? Batendo um inseticida, né? Para você tá conseguindo controlar. Aí, eu acho que ficou bem explicado, não ficou? Para vocês poderem entender um pouquinho de como que essas formigas faz para que às vezes a gente acha, a formiga vai comer a cochonilha. Não, gente, não come. Ela faz cultivar a cochonilha e ela se alimenta daquele resto de mofo, aquele alimento que as cochonilhas produzem. Mas algumas acaba se alimentando das próprias cochonilhas, mas isso é dificilmente, tá? Elas fazem cultivar as cochonilhas, faz multiplicar as vaquinhas delas para se alimentar daquele mofo, daquele trem que elas produzem, tá bom? As formigas, então, elas são meio que uma multiplicadoras de cochonilhas de raiz.
Tá bom? Então isso aí é importantíssimo você tá sabendo, que eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre isso e hoje eu tô trazendo aqui para você com propriedade, tá bom? Então, pessoal, você observa sempre esse detalhe. Um dos únicos aí insetos que eu já percebi que come cochonilha mesmo é as joaninhas. Hoje em dia é bem difícil a gente ver. Por quê? Porque algumas plantas a gente bate produtos químicos e agrícolas nelas. Então, justamente, né, inseticida para espantar insetos e a gente acaba afastando as joaninhas, que são predadores naturais de cochonilha, de vir nas nossas plantas, tá bom? Mas quando você não tem esse processo periodicamente aí para estar tratando sempre suas plantas, não está sempre com produto químico, provavelmente você vai atrair todos os tipos de insetinhos para sua casa, tá bom? E vão vir, né, insetos nocivos e insetos perigosos. Então é sempre legal você estar tendo cuidado ao manusear suas plantas, tá bom? Isso é ideal você. Eu recomendo sim, gente, tá usando produto, tá? Para combater inseticida, porque às vezes pode ter um escorpiãozinho, aranhas, bichos venenosos, peçonhentos, que pode estar te dando um prejuízo aí para sua própria saúde, tá bom? Então é recomendado sim você tá utilizando, se tá disponível no mercado, você utiliza, tá bom? Você pode utilizar, mas com muito cuidado, usando todos os equipamentos corretamente para você estar se protegendo, porque produtos inseticidas é perigoso, tá bom? Então, tendo cuidado, usando corretamente, usando certinho, tá bom? Para você não vai ter nenhum problema. Então, eu sempre recomendo você ter esses cuidadinhos básicos aí para você manter a saúde das suas plantas e a sua saúde em si, tá? Porque é muito gratificante você olhar suas plantas e ver que suas plantas estão crescendo, que as suas plantas estão desenvolvendo. Não é, pessoal? Não é muito bom? Pois é. Então, para quem tava perguntando né, aqui nos comentários, se a gente vende suculentas, sim, a gente vende suculentas sim. Inclusive eu tô adaptando algumas aqui, ó, para vender, tá? Tô adaptando algumas aqui para vender no pleno sol. Nasceu muito pé de tomate no meio ali, não sei porquê, né? E isso aconteceu, nasci, mas tudo bem. Então, pessoal, vocês pegaram essas dicas que eu passei das folhas secas. Sempre que possível, vocês retirar as flores que não vão abrir ou as flores que já estão soltas, tá bom? Eu recomendo as flores que já secaram, é sempre legal você também retirar, porque quando você retira, você consegue você tá fazendo o controle das suas plantas, livrando suas plantas de pragas, de fungos e outros tipos de doenças, tá? Porque às vezes a gente acha que essa flor não vai me dar nenhum prejuízo. Se você não retirar, ela vai sim, tá? Vai sim. Ou você faz uma limpeza, minha planta tá toda sem flor. Você pode arrancar todas as folhas dela. Para a planta parece ser um processo doloroso, mas ela gosta. Quando você pega uma rosa do deserto e retira todas as flores dela, ou até mesmo faz uma poda, ela gosta, tá? Ela recupera e ela gosta. Tá? Até parece ser um processo doloroso, mas é um processo que esse tipo de planta em si, rosa deserto, elas gostam desse processo. Você fazendo corretamente o processo, você não vai ter trabalhos nenhum com a sua planta, tá bom? Porque quando ela está sem folha, os nutrientes dela vai para o caldex. Quando ela está com poda, o nutriente vai para o caldex. Então ela acaba resguardando ali os seus nutrientes para que ela venha estar desenvolvendo, né? Ela venha estar desenvolvendo no tempo dela, no processo dela, então é super legal. A gente tá sempre trazendo esse tipo de conteúdo, né? Como eu estou passando aqui hoje para vocês, né? Conteúdos informativos, que às vezes falta muito isso. Informação. As pessoas só querem mostrar beleza, só querem mostrar boniteza, mas pessoas não dialogam, não tem diálogo com você,
Né? Não traz um diálogo informativo, não te explica por que, né, que a cochonilha vai para o substrato, não te explica por que suas folhas estão amarelando, né, não te falar o que pode ser a causa, porque muitos deles não querem que você consiga estar cultivando, porque não quer que o mercado meio que pare. Porque na cabeça deles, se você ter, você não vai comprar outra. Na cabeça deles. Então eles acabam fazendo dessa forma para que mantenha você sempre ali comprando. E tem muita informação. Gente, essa é a verdade. Tem muita informação de rosa deserto, tem muito mito, tem muita coisa. Ah, não pode substrato. Não pode esse tipo de substrato. Não pode aquele tipo de substrato. Gente, eu já vi pessoa cultivar só na palha. Rosa do deserto cultivar só na palha. Tem gente que cultiva, né? Só na palha de buriti. Tem gente que cultiva só na palha de buriti. Não usa terra, só na palha de buriti. Não usa nada. Não usa areia, não usa pedriça, não usa nada. E as plantas estão lá divinas e cada vez maior. Então é isso, gente. Pega as informações. Só absorva aquilo que vocês acham que são úteis para vocês. Tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que eu trouxe aqui para vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês, tá? Que a gente vamos, em nome de Jesus, se Deus quiser, estar monetizando aqui o canal, tá? E depois que nós estiver monetizado, eu vou estar vindo aqui falar para vocês e vamos ver, seja o que Deus quiser e o que Deus preparar pra gente. Se correr tudo bem e for gerado sim a monetização, a gente vamos trazer outros conteúdos a mais, além das plantas, né? Conteúdos do nosso dia a dia, das nossas reformas, das nossas mudanças de jardim, de vários conteúdos informativos e legais aí pra vocês poderem estar fazendo na casa de vocês. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.